Olá, saudações a todas e a todos. Bem-vindos e bem-vindas a mais um programa Grandes Pensadores do Direito. Hoje nós temos a honra, a imensa alegria de receber aqui na nossa Escola Superior de Advocacia, ainda que virtualmente, a professora Paula Furgione, professora titular do Departamento de Direito Comercial da Universidade de São Paulo, jurista consagrada. Professora, antes de mais nada, muito obrigado por ter atendido ao nosso convite, por disponibilizar o seu tempo numa agenda tão concorrida para conversar com os advogados do Estado de São Paulo e todo o Brasil. Jorge, eu que agradeço a oportunidade, fiquei muito honrada com o convite da ESA, que, como nós falávamos antes, tem a tradição aí da professora Ada. Parabéns pelo programa, parabéns por essa iniciativa e, de novo, estou honrada de estar aqui para poder trocar algumas ideias com vocês. Obrigada mesmo. Professora, para nós começarmos aqui o nosso bate-papo, eu gostaria de te perguntar a partir de que momento a concorrência e o livre mercado foram identificados como valores dignos da tutela de um ordenamento jurídico? Olha, Jorge, isso acontece com o mercado liberal. Aí você tem uma mudança ideológica muito forte. Você vai colocar a concorrência no centro do sistema. E a concorrência é encarada como um fator de distribuição de bem-estar social. Qualquer um sabe disso, quando você tem concorrência, a tendência é preço para baixo, você baixar os preços, aumentar a qualidade do produto e aumentar as opções disponíveis para o consumidor. Então, se entende que a concorrência é algo bom para o sistema, que aumenta o bem-estar social e, por isso, o direito entra para fomentar essa concorrência. O Ieren dizia que a concorrência é o regulador natural do egoísmo. E é mesmo. O agente econômico é egoísta por natureza, no sentido daquele que procura a satisfação do seu autointeresse com avidez. E é bom que seja assim. Nenhum empresário gosta de admitir isso. Se você perguntar para o empresário, ele vai falar: eu gosto muito da concorrência, porque dá oportunidades para que eu possa atender melhor o meu consumidor, etc. Alto lá. Toda empresa gostaria de ser monopolista. E é assim que a coisa tem que funcionar. E quando você tem, ele vai buscar, da essência do agente econômico, buscar o lucro, visar ao lucro. Por isso, uma das características da empresa é justamente a ideia de lucro. E você tendo a concorrência, você mantém isso não só sob controle, mas você reverte esse egoísmo natural do agente econômico a favor de todo o mercado. Isso passa a ser um vetor do sistema nas ideias liberais. E aqui não vai nenhuma carga de crítica ou não crítica. Hoje está muito difícil falar de qualquer coisa, Porque tudo vira oba, tudo vira jogo Palmeiras e Corinthians, e não é nada disso. Você fomenta a concorrência nesse aspecto. Tá? É essa a ideia. Então, eu identificaria com o mercado liberal, você tem o Adam Smith como sendo o arauto de tudo isso, mas o movimento começa antes e é de novo, um movimento, não é um autor ou outro, é um movimento. Depois, com o desenvolvimento de tudo, o que se percebe é que a concorrência e o mercado produzem efeitos autodestrutíveis. Até essa semana, eu estava lendo um texto lindo do Carvalho de Mendonça, um dos maiores comercialistas que esse país já teve, e que ele falava justamente isso: olha, a concorrência está levando a efeitos sinistros, porque está permitindo uma concentração de mercado muito acentuada. E hoje, aliás, esta semana, não se fala de outra coisa, Quando você teve Facebook, Google, Apple, todo mundo sentadinho ali na cadeira no Congresso nos Estados Unidos, por conta de uma investigação, do que os grandes monopólios estão trazendo para o mundo e do risco que nós estamos correndo por conta dessa concentração de mercado. Então, vamos lá, a concorrência com o mercado liberal passa a ser um dos vértices principais do nosso sistema econômico e do jurídico também. Nós não podemos esquecer que a concorrência é uma das vigas mestras da nossa ordem econômica, como o Supremo cansa de repisar, porém, ela pode levar ao que nós chamamos, ao que a doutrina chama, principalmente aqui no Brasil, desde os anos 70, de efeitos autodestrutíveis. Hoje em dia, isso tem outros nomes, mas a ideia é principalmente essa. E, atualmente, isso é
muito contestado e muito estudado, porque o movimento natural do mercado levou a uma excessiva concentração, que todos nós estamos percebendo na última década, né, e com a era da informação ainda mais, levou a uma desigualdade muito acentuada. Então, agora, nós todos estamos olhando, nos perguntando o que fazer com essa situação. Acho que era mais ou menos isso. Não, excelente resposta, professora. Eu queria já engatar uma segunda pergunta, mas bem relacionada com o finalzinho da sua fala, acho que até ela já está parcialmente respondida, né, que seria exatamente o que a gente precisa fazer para promover uma política concorrencial séria e efetiva que leve em consideração a nossa realidade socioeconômica e, em especial, qual é o papel do jurista, né, nesse sentido. Olha, Jorge, eu venho falando, já que a gente está aqui para debater ideias, e eu venho falando, eu tenho a meu favor que há várias edições do meu livro sobre concorrência, né, sobre fundamentos do antitruste, eu venho acentuando isso. Eu falaria hoje em morte do antitruste, e veja bem, já vem de alguns anos, tá? Não é por conta dos acontecimentos dessa semana, mas de morte do antitruste, ou tem alguma coisa, ou pelo menos o caso, tem alguma coisa muito séria acontecendo. Que é, novamente, se acentua, esse movimento já vem, mas ele se acentua nos últimos anos com a era da informação, com as famosas Big Techs. Você tem uma excessiva concentração de poder, que é uma coisa que coloca em xeque as democracias. Veja bem, essa discussão vem desde o século XIX, quando você edita, nos Estados Unidos, se edita o Shannon Act, em 1890, a ideia é essa: opa, peraí, os grandes trustes podem colocar em xeque a democracia. Então, a discussão não é nova, só que ela se acentua terrivelmente nos últimos 4, 5 anos. Nós vínhamos com um movimento de concentração muito grande, e com as Big Techs, isso explode. A Europa reage antes, os Estados Unidos ainda não reagiram. O que nós estamos vendo é esse oba-oba desculpe ser informal, mas esse oba-oba pré-eleição, né, que ninguém sabe. Todas as vezes, não é a primeira vez na história, isso aconteceu com a Microsoft, os Estados Unidos fazem barulho, 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 e depois nada acontece. A última vez que algo aconteceu assim foi nos anos 60, nos Estados Unidos, né? A partir dos anos 70, 78, para ser mais exata, 79 é o primeiro caso que muda na Suprema Corte, você começa a ter um movimento de liberdade e de deixar o poder econômico solto. Então, o que nós temos de resultado é uma concentração absurda que se acentua nos últimos anos, o aumento da desigualdade e o possível comprometimento da democracia. O direito, eu não deveria falar isso para os mais jovens, mas, enfim, são mais de 30 anos observando o direito da concorrência, né, na nossa perspectiva. E o direito da concorrência entregou muito pouco para a sociedade, viu, Jorge? E não é uma crítica aqui ao CAD, ao nosso CAD, que passa por um momento político complicado. É um movimento geral. O antitruste entregou pouco para a sociedade. Basta ver o resultado. Um movimento de concentração absurdo nos últimos anos. E aí você tem muitas discussões, e parece brincadeira, mas apenas nos últimos anos começam a aparecer essas vozes muito críticas, de uma certa maneira, muitas vezes criticadas e chamadas de populistas, não sem razão em alguns casos. Mas ninguém sabe o que fazer. A verdade é, Jorge, não tem resposta ainda para aquilo que você perguntou. O que eu vejo é uma desorientação generalizada, propostas muito complicadas e bastante populistas. Por exemplo, tem um autor que faz um diagnóstico razoável da questão, mas ele propõe assim: a solução é não deixar ter mais de 3 empresas em cada mercado. Meu amigo, isso aqui não pode ser sério, né? Você nunca comprou e vendeu uma padaria, óbvio, você é um ratinho de academia, porque isso não se sustenta na economia, dependendo do mercado. Você não pode pôr uma resposta tão simplista, tão ingênua dessa maneira. Mas a ingenuidade dessa resposta talvez demonstre que a sua pergunta não tem resposta e que o mundo está
um tanto quanto perdido. Você tem alguns americanos, agora os americanos começaram a falar disso, não, vamos quebrar todos os monopólios, etc. Eu sou bastante cética em relação a isso. Tentaram fazer isso com a Microsoft. O juiz que decidiu acabar teve sua carreira bastante comprometida e depois a decisão foi rapidamente revertida. O que nós temos é a Europa muitas vezes penalizando as companhias norte-americanas. E agora, nesta semana, a ideia é de que nós teremos um movimento nos Estados Unidos para reprimir essa concentração. Depois de 30 anos analisando isso com olhos críticos, eu diria, será? Será que não vai acontecer mais uma vez o que já aconteceu tantas vezes nos últimos 30 anos? Muito oba-oba, muita coisa para a imprensa, muita discussão, muito populismo e, no fim, não dá em nada. Eu temo que nos Estados Unidos essa estrada já tão trilhada, já tão marcada, se repita. Mesmo porque há grandes pensadores e grandes teóricos que genuinamente e honestamente acreditam que nada deve ser feito. Porque a grande riqueza dos Estados Unidos vem das grandes empresas. Então você tem excelentes argumentos dos dois lados. E neste mundo, principalmente aqui no Brasil, né, dessa polarização tão intensa, às vezes nós devemos nos esforçar para ficar ali, não em cima do muro, mas para conseguir observar os argumentos dos dois lados. E esses argumentos são bons, de ambos os lados. Então, Jorge, a verdade não tem resposta. O que eu enxergo é a morte do antitruste, de uma certa maneira. Aliás, eu estou terminando essa reunião aqui, eu vou conversar com o professor Vinícius, que foi presidente do CAD, para a gente lançar um curso de pós. Agora nós estamos fechando o programa. E eu já falei, Vi, vamos colocar uma aula chamada Morte do Antitruste, para nós começarmos a discutir esses problemas e o quanto o antitruste está devendo, o direito concorrencial está devendo para a sociedade. E, de novo, não é um problema brasileiro, é um problema mundial. Professora, voltando um pouco no tempo, né, hoje a gente tem uma regulação muito forte, né, dos mercados, né, o capitalismo financeiro, inclusive chamamos o momento atual de um momento do predomínio do capitalismo financeiro. Eu ia lhe pedir para compartilhar conosco um pouco de como foi essa passagem, né, de uma mercancia mais tradicional para o mercado, mas dentro da perspectiva do direito comercial brasileiro, né, onde nós temos ali com perdão da palavra, o pulo do gato do mercado de capitais, enfim, dessa nova roupagem do direito comercial. Bom, vamos lá. Se nós pegarmos o direito comercial, que é tradicionalmente ensinado nas academias, nós vamos perceber que é a matéria mais desconectada possível da realidade. Isso sempre me revoltou muito. Por que nós temos que pegar essa molecada e torturar no segundo ano, ensinando um monte de coisas inúteis? Ensinando essa própria parte do Código Civil, desculpe, que define a empresa a partir do empresário, uma coisa fascista dos anos 40. Como assim? Né? Você coloca a empresa como se a empresa fosse uma organização que depende do empresário, uma coisa, de novo, totalmente fora do tempo, e ficamos nós lá com aqueles textos clássicos, tipo os perfis da empresa do Asquini, que era um autor fascista, explicando o código, né? Para quê? Que empresa é essa? Do que você está falando? Não. Tá? O que nós temos que pensar hoje, isso aconteceu no direito comercial, da realidade, não na teoria, isso que deixa todo mundo maluco. É a ideia de que uma empresa só existe se ela não existe sozinha. Uma empresa, para existir, tem que atuar no mercado. Então, a perspectiva da matéria tem que ser outra. Não tem que ser a perspectiva da empresa isoladamente considerada, mas tem que ser a perspectiva da empresa enquanto agente econômico. Se ela é agente econômico, é porque ela age no mercado. A empresa só produz lucro porque ela interage com seus fornecedores, com seus distribuidores, com seus concorrentes, com seus empregados, com o Estado, com os bancos. Você só consegue entender o direito comercial numa perspectiva de mercado.
Então essa ideia romântica da empresa, romântica não, fascista da empresa, isso não serve para nada. Se você fizer uma pesquisa nos tribunais sobre o conceito da empresa, para que serve, agora está voltando à moda por conta de RJ, para saber se agricultor pode pedir recuperação ou não. Fora isso, em termos sistêmicos, de entendimento do sistema econômico, de formatação do mercado, isso não traz nada, essa discussão não traz nada. Por quê? Como você falou, porque nós temos que trabalhar com uma perspectiva de mercado, ou seja, da empresa inserida nessa dinâmica. Tá? A ideia, e não é minha, é do Herbert Simon, que é um prêmio Nobel, é o seguinte: você me permitiu uma imagem bastante simples e que, de novo, não é minha, né? Se você representasse cada empresa por um quadradinho e cada relação dessa empresa com outras empresas contra si, um ET que se aproximasse da Terra iria ver um número incrível de quadradinhos e um número absurdamente maior de tracinhos unindo essas empresas. Então, essa massa de relações que são, inclusive, financeiras, tá? Essa massa de relações econômico-financeiras é o que dá corpo ao mercado, é o que nos interessa e é aquilo que o direito vai regular. O direito vai formatar esse mercado. Por quê? Você só pode, ou a empresa só pode agir no campo da licitude. E é o direito que coloca aquilo que é lícito ou não. Então, por isso que nós podemos falar numa mudança de perspectiva da matéria. Esquece essa coisa dos perfis da empresa, esquece esse conceito de empresa raso e que não serve para nada, e pensa na empresa inserida no mercado financeiro, inserida nessa massa de relações econômicas, financeiras, contratuais, chame como você quiser. Mas é isso que a gente precisa fazer. É uma perspectiva totalmente diferente da matéria. E eu fico insistindo bastante nisso. Nós precisamos mudar, inclusive, o exame da ordem em relação ao direito comercial, porque nós ficamos exigindo questões muito desconectadas da realidade ou de mera memorização do código. Nós precisamos que os nossos advogados que vão lidar com direito empresarial entendam de custos de transação, entendam de oportunismo, entendam de dinâmica de mercado. É preciso revigorar o ensino do direito comercial, senão as coisas vão continuar represadas em grandes escritórios de advocacia e nós teremos um distanciamento cada vez maior da nossa realidade. De novo, como a gente costuma brincar com os alunos na graduação, quem coloca comida na mesa, agora eu vou tomar tomatada de todos os meus colegas das outras áreas, mas quem coloca comida na mesa é o direito empresarial. Porque nós que regulamos, nós que trabalhamos com os incentivos e desincentivos da circulação da riqueza. Professora, aliás, durante a sua fala, aliás, magnífica, né, muito bem colocada, eu me lembrei das minhas aulas de direito comercial, né? Você foi torturado também? Não, eu me lembrei das minhas aulas de títulos de crédito, que já não, que efetivamente tudo o que eu estudei ali, né, todos aqueles títulos de crédito, eu nunca me serviram na prática. Mesmo cheque eu usei pouquíssimo, né, ao longo da minha vida. Acho que eu já amadureci na fase dos cartões de débito, dos cartões de crédito, enfim. Nota promissória, então, também, assim, eu sei que existe, eu sei como funciona e tudo, mas está cada vez mais em desuso, né, num sistema financeiro que trabalha com uma lógica muito distinta. Mas eu queria fazer uma outra pergunta dentro desse cenário mesmo, que foi tão bem desenhado por você. Posso chamá-la de você? Ah, por favor, Jorge, eu já estou te chamando de Jorge, senão eu tinha que te chamar de doutor também, né? Não, obrigado. Eu odeio ser chamado doutor, então eu já agradeço. E a pergunta que eu lhe faria era, nesse cenário tão bem desenhado por você, eu te perguntaria se há espaço para nós ressignificarmos as cooperativas, né? Num cenário tão dominado por um capital financeiro, num cenário tão
de tanta concentração de capital, como fica a figura das cooperativas? Nossa, Jorge, essa questão, normalmente se fala assim, muito obrigada pela sua questão, tal, mas obrigada mesmo. As cooperativas são muito mal compreendidas, inclusive, com todo respeito e acatamento, pelos próprios cooperativistas, vamos chamar assim. Eu lembro uma vez que eu fui chamada por amigos muito queridos para falar no congresso deles, e eu entrei falando: olha, a cooperativa é um agente econômico, desculpa aí, e ela é um fator de correção do sistema. Não adianta você se fechar, se você me permitir, usando uma terminologia bastante usual, no mundo de moranguinhos, e falar assim: e as cooperativas. Vou te explicar. A organização das cooperativas é um negócio maravilhoso e ela não visa o lucro. E aí os princípios das cooperativas, a ideia de solidariedade, como ela se estrutura, é uma das coisas mais lindas, na minha humilde, mas eu sou apaixonada por isso, então você deu desconto. Obviamente sou apaixonada pela minha matéria, senão não estava aqui, né? É uma das coisas mais bonitas que o direito fez, a história das cooperativas e a organização da cooperativa, um negócio espetacular. E como todo mundo sabe, a cooperativa não visa o lucro. Isso é fantástico. Isso não faz com que a cooperativa deixe de ser um agente econômico. A cooperativa age, atua no mercado. Ela entra em relação de concorrência com outros agentes econômicos. E o que nós temos como resultado é que, porque a cooperativa não visa ao lucro, ela fomenta a concorrência, porque ela possibilita preços mais baixos. Uma acusação que se faz muito contra as cooperativas, eu já assumi essa posição de público e repito, é que, não é concorrência desleal. Não é concorrência desleal, não. Desculpe. Alguém que age no exercício regular de direito não comete ato ilícito. Então, você vai lá e mude a Constituição Federal, que manda incentivar o cooperativismo, e mude as leis ordinárias, porque o que eu tenho são agentes econômicos autorizados a interagirem, a estarem no mercado em relação de concorrência com empresas que visam ao lucro. A concorrência desleal, a concorrência é legal. E o que nós vemos de resultado, por exemplo, em questão de mercados, né, de supermercados mesmo, em vários setores, é que as cooperativas jogam o preço para baixo. Você tem países em que o cooperativismo é ainda mais desenvolvido do que no Brasil, por exemplo, a Itália, e as cooperativas são fundamentais. E as pessoas têm o direito constitucional de se reunir, e as cooperativas são postas na Constituição como agentes econômicos. Mas, às vezes, eu noto que os próprios cooperativistas não gostam dessa classificação de agente econômico. Como não? Eles podem atuar no mercado, sim. Em igualdade de condições, eles têm uma vantagem competitiva, eles não têm que distribuir lucros. É uma opção. Agora, óbvio, muitas vezes as cooperativas dão lugar a fraudes, elas são instrumentalizadas de maneira não adequada, de maneira ilegal. Aí você sanciona a cooperativa. Agora, a cooperativa como uma célula do tecido econômico é importantíssima e ela tem, eu insisto nisso, ela tem que ser encarada como uma célula do tecido econômico e não como, desculpem a informalidade, como café com leite. A cooperativa não é café com leite. Ela é um ente, ela é um agente econômico por força da Constituição Federal e assim deve ser encarada. Agora, as fraudes, os abusos, etc., têm que ser coibidos. Como acontece nas empresas, acontece nas cooperativas também. E nós precisamos parar com esse preconceito quando nós trabalhamos com as cooperativas. Professora, e entrando num outro tema, mas que eu sei que também é objeto de seus estudos, eu queria perguntar um pouco sobre corrupção no setor privado, né? Como é que as ferramentas do direito podem ser utilizadas numa atuação contra a corrupção no setor privado? Bom, primeiro a gente precisa entender, entender não, delimitar o que estamos entendendo por corrupção no setor privado. Se nós estamos falando de corrupção de agentes públicos pelas empresas privadas, isso é uma linha, né?
Agora, o que nós percebemos é que em relações que não envolvem o Estado e que não envolvem o setor público, muitas vezes nós temos corrupção nas empresas. Ou seja, o o administrador vai colocar os interesses, não o interesse daquela empresa para quem ele trabalha em primeiro lugar, mas o interesse de outra, levando alguma vantagem. O direito tenta coibir isso, nós temos instrumentos, sem sombra de dúvidas, na lei de SA e nas leis infraconstitucionais, aí, nós temos vários dispositivos, no próprio Código Civil, etc. Qual que é o problema aqui? São dois. A tendência de jogar para baixo do tapete que as empresas têm qualquer problema com corrupção privada, porque pega muito mal para a imagem da empresa. Ah, não, olha, meu diretor comercial estava levando bola dos fornecedores. Quem é que quer admitir isso? Isso é péssimo. Então, isso já esteriliza. Por esse lado. Um segundo problema muito forte é prova. Prova é terrível nesses casos, e a prova envolve investigação, uma investigação muito intensa. Normalmente, e que envolve, muitas vezes, mexe com coisas que as empresas não querem mexer. Nós vemos alguma possibilidade de modificação desse quadro quando há alteração de controladores. Primeiro, quando há disputa societária, aí essas coisas costumam vir à tona e nós sempre vamos bater no problema da prova, né. E, de qualquer maneira, quando você tem uma transição do controle, da empresa, sendo que essa transição foi normal, foi um outro agente econômico que comprou, etcétera, o antigo controlador foi afastado com o seu corpo de administradores, mesmo assim não interessa para a empresa investigar. Então, a corrupção no setor privado ainda é uma caixa preta, é muito interessante, do ponto de vista sociológico e da sociologia do mercado, né, é bastante interessante nós analisarmos isso, porque as próprias empresas não têm interesse, muitas vezes, em Você divulgar ou até investigar, descobriu que o rapaz está lá levando bola ou tem algum problema, afasta e toca a vida. Isso a você gente citou percebe bastante. você citou o exemplo de diretor comercial, eu acho uma forma até vergonhosa para a nossa categoria. Há os diretores jurídicos também, né, que cobram, entre aspas, pedágio para indicar esse ou aquele escritório, credenciar esse ou aquele escritório, e não, enfim, aquele que efetivamente vai prestar o melhor serviço para a empresa, né? Enfim, Aí o que precisa é de política de compliance. Política de compliance é uma das coisas mais importantes hoje em dia, e que é uma coisa que não pode ser para inglês ver, e nós temos que jogar as fichas no compliance. A empresa precisa se proteger contra isso. E a maneira que se encontrou hoje é a ideia de compliance, tá? Seja nas empresas de capital aberto, mas mesmo nas empresas que não são no mercado, né, não são companhias abertas, nós vemos essa preocupação de compliance, porque a empresa perde muito com isso. Então você coloca procedimentos, você coloca red flags, coloca bandeiras, mecanismos de controle. Isso é muito importante que eles sejam efetivos, que eles não sejam só para inglês ver. E eu confesso para você que eu era, há muito tempo, um tanto quanto cética em relação a isso. Eu ainda vejo muito compliance, café com leite, mas eu vejo políticas de compliance muito consistentes, seja nessa questão de corrupção interna, seja na questão concorrencial, empresa que não quer ter problema concorrencial, principalmente em setores mais complicados, políticas de compliance concorrenciais, enfim, é um caminho bastante interessante. E voltando, a empresa visa o lucro, ninguém faz isso porque é bonzinho. A empresa vai colocar essa política de compliance porque ela precisa se proteger. Ela precisa garantir transparência para os seus acionistas. E ela muitas vezes precisa dar resposta a uma imagem pública, né? Todo mundo vive de imagem, as empresas cada vez mais se preocupam com a sua imagem, e tudo isso compõe um quadro. Uma política consistente de compliance é muito importante, e ela é muito benéfica para o bem-estar social. professora, eu queria perguntar a sua visão,
né, da medida provisória 881, né, que depois foi convertida na Lei 13.874, né, a Declaração dos Direitos de Liberdade Econômica. Né? Qual é a sua análise sobre essa legislação, em especial em seu confronto com a nossa Constituição? Né? Como você vê uma lei destinada a assegurar direitos de liberdade econômica? Olha, eu vi com bons olhos, assim, os primeiros projetos eram extremamente complicados. Nunca vou esquecer, tinha um dispositivo que falava que o contrato pode revogar a lei. Aí é complicado. Aí eu tinha que parar de dar aula, nós tínhamos que parar de dar aula de direito, né, porque se a liberdade dos privados vai dos agentes econômicos privados vai até esse ponto, você desiste, não tem mais direito, você não vai conseguir regular, você não vai conseguir formatar, vai ser, como diz meu orientador, cada um com seu tacape, né. Assim, não teria estrutura social, e isso é de uma ingenuidade, fora de série, nunca vi um artigo como esse em nenhuma legislação do mundo. Mas a coisa foi se corrigindo. E o que nós acabamos tendo como resultado é uma lei de reforço, é uma lei que repisa, princípios muito importantes da ordem econômica, como a liberdade de concorrência, a livre iniciativa. Veja bem, às vezes tem, de novo, muito preconceito, e hoje em dia está muito difícil falar seriamente de qualquer coisa, porque tudo já vai para a grande disputa política. Mas é importante, se você tem, eh, que interpretar um contrato, por exemplo, você tem que interpretar aquele contrato a favor da concorrência, a favor da liberdade do agente econômico. Você tem que dar a liberdade econômica é garantida para o agente econômico para trazer bem-estar social. Ela não é ilimitada, ela nunca foi ilimitada. Essa liberdade é condicionada pelo princípio da legalidade. O agente econômico só pode fazer aquilo, ou pode fazer tudo o que não estiver proibido na lei. Então, ele não pode fazer o que é proibido. Ou seja, o formato, para usar uma imagem do Ponte de Miranda, que eu gosto muito, você tem as regras cogentes que colocam uma teia. E a liberdade econômica é o espaço, ou a liberdade econômica se desenvolve naquele espaço que é deixado nessas células, nesse entremeio das regras cogentes. É assim que funciona, por isso que o direito formata o mercado, mas a liberdade é importantíssima. A liberdade de iniciativa e a liberdade de concorrência, que são a liberdade de contratar, a liberdade de empresa, são derivadas desses dois grandes pilares. E essa lei vem revisar isso, vem colocar algumas regras de interpretação que eu sempre gostei muito, recoloca algumas diretrizes que vêm do Poitier, ou coloca algumas coisas que a gente sempre insistiu muito, o contrato, não sou eu, né, toda uma linha de pensamento, o contrato é um sistema de alocação de riscos, isso precisa ser respeitado. Houve uma época em que o pacta sunt servanda estava sendo bastante aviltado. Você confundia direito do consumidor com direito empresarial, e coisas muito complicadas estavam sendo decididas pelo poder judiciário. Mudou totalmente esse quadro. Hoje em dia, até em São Paulo, com as câmaras reservadas, com os juízes especializados de altíssimo nível que nós temos aqui, isso mudou. Você tem a ideia do pacta sunt servanda bastante forte na área do direito empresarial. E tudo isso é posto na Lei de Liberdade Econômica. Eu vejo com muito bons olhos, essa lei. Agora, qual é o impacto prático dela? Teoricamente, tudo que ela fala, ou você deduzia já no sistema, a gente já trabalhava com isso, ou está na Constituição, enfim, está esparso, mas foi bom sistematizar. E quando você lança uma lei desse tipo, ela reverbera. São Paulo não é o condado da Faria Lima, tá? Como se costuma falar, né? Do condado ali da Vila Nova Conceição, Faria Lima, etc. São Paulo não é aqui. O Brasil não é aquilo. Então, é muito interessante você ter uma lei dessa para reverberar, ela reverbera, as pessoas comentam, a doutrina se debruça sobre ela, etc. E isso traz bons resultados para o país inteiro.
Vejo com muito bons olhos, Jorge. Acho que foi uma boa coisa, embora a principal crítica seja é uma lei pouco efetiva, porque ela repete o que já estava. Não deixa de ser verdade, mas foi importante sistematizar. Foi uma boa lei. Professora, eu vou fazer uma última pergunta, que essa eu tenho certeza que você vai gostar bastante, né? E essa é para entusiasmar aí os nossos espectadores que fazem parte aí do que a gente chama de jovem advocacia, né? Eu queria lhe perguntar, professor, se a arbitragem em direito comercial ou empresarial abre espaço, né, para a jovem advocacia e quais seriam os principais pontos de atenção nesse tipo de atuação, como é que se pode estruturar práticas em termos de ensino jurídico e formação continuada para preparar também os futuros jovens advogados para atuar nesse lixo. Isso, eu queria que você compartilhasse conosco a sua experiência profissional. Bom, vamos. Jorge, é o seguinte: cansei de formar pitbull. Um dos grandes problemas das faculdades de direito é que elas formam pitbull. E existe uma coisa que eu não sei de onde tiraram, que o advogado vai ganhar dinheiro só com litígio. Que se nós melhorarmos essa coisa da litigiosidade, os advogados vão perder dinheiro. Doente com isso. E, querendo ou não, as faculdades de direito são estruturadas e feitas para criar pitbulls. Nós formamos um bando de moleque com a faca no dente e que vai nessa cultura do litígio. Isso é extremamente complicado. É um tipo de advocacia que não se dá bem com grandes negócios. Desculpe, você pode se dar bem em ações de menor porte, que você vai briga. Agora, para os negócios, isso é péssimo. A arbitragem traz, e a advocacia empresarial de uma maneira geral, mas isso se acentua na arbitragem. Ela exige do advogado, principalmente do jovem, um outro tipo de postura. Se o advogado já vem com esse espírito litigioso para a arbitragem, tudo briga, tudo implica, não tem o mínimo espírito de colaboração com a contraparte. Veja bem, eu não estou nem falando de negociação, no sentido de mediação, isso. Mas, assim, se você não tem uma postura colaborativa com o advogado da outra parte, eu te falo como árbitra, eu já reviro os meus olhos e falo, ai, meu Deus, esse aí vai me dar um trabalho do capeta para eu conseguir tocar essa arbitragem. Não é assim que se faz. Você tem que desenvolver, desde moço, a sua habilidade de colaborar e de interagir. Não quer dizer que você não vá defender os interesses do seu cliente com unhas e dentes, mas é um estilo diferente de advocacia. Você vai defender, mas você vai colaborar. Tem um livro muito legal, de um cara que fez muito sucesso, que é o Axel Rose, que vai falar da colaboração. Os alemães colaboravam com os franceses nas trincheiras. Tem estudos sobre isso. Porque, bom, eles estavam se matando, mas sem o mínimo de colaboração não ia dar certo aquele negócio, nem a guerra dá certo. Você não precisa ser amiguinho da outra parte para colaborar, você tem que saber colaborar, você tem que saber negociar, você tem que saber colocar o interesse do seu cliente dessa maneira, tá? E hoje em dia, eu diria que na advocacia empresarial é muito mal vista essa excessiva belicosidade. E a arbitragem vem nisso. A arbitragem, todo mundo quer. Assim, os litígios são acirradíssimos, mas entre as partes, não entre os colegas. E é uma advocacia, é um tipo de procedimento muito mais maleável, é um tipo de procedimento que consagra muito mais o direito material do que preliminares ou questões não ligadas ao mérito. E fazendo justiça, isso não é só na arbitragem, isso é na advocacia empresarial que nós vemos nas varas especializadas de São Paulo, agora até as regionais nós temos, né? Nas varas especializadas de São Paulo e nas câmaras reservadas. É uma outra visão, que não tem nada a ver com fomentar o litígio, aquela coisa raivosa. Nós temos lutado muito para mudar o currículo das faculdades de direito. Eu fico desesperada quando eu percebo que não há cursos de negociação na grade regular. Nós estamos colocando técnicas de negociação, é uma optativa oferecida pelo Departamento de Direito Comercial na Faculdade de Direito. Isso está muito errado. A técnica de negociação serve para você negociar com o seu marido, com o seu filho, com os seus colegas, com a sua mãe, com o seu pai, com todo mundo. Precisa mudar essa mentalidade. E os jovens que perceberem isso
tendem a despontar. Senão vão ficar naquela advocacia viciada e mais empobrecida, no sentido de mais que não traz tantos resultados para o seu cliente. Tá? Eu acho que precisa ter uma mudança muito forte nesse tipo de mentalidade hoje em dia. As faculdades de direito, desculpem, não estão colaborando em nada com isso. Nós precisamos mudar o rumo dessa prosa, como se diz. Professora Paula Forgione, muito obrigado aqui por esse bate-papo tão agradável, tão descontraído, mas repleto de tantos ensinamentos aí. Eu tenho certeza que os nossos espectadores apreciaram tanto quanto eu. Aliás, aproveito para agradecer também a todos que dedicaram um pouquinho do seu tempo a ver esse bate-papo, mas queria deixá-la com a palavra para uma mensagem final. Olha, Jorge, a minha mensagem final seria um verdadeiro apelo para que nós mudemos o exame da Ordem dos Advogados, já que eu estou das grandes discussões da Ordem dos Advogados. A gente precisa mudar esse exame de ordem no que diz respeito ao direito empresarial. Porque com isso nós vamos mudar, se você mudar esse exame, você muda o ensino. Nós temos experiências muito interessantes no Tribunal de Justiça de São Paulo, aqui nos exames para a magistratura estadual, onde já tem sido exigida essa nova perspectiva do direito empresarial, muito por conta do professor Manuel Pereira Calças, que é um professor de direito comercial, né? Muito por conta da mentalidade do tribunal e por conta, enfim, da massa de casos empresariais que nós temos aqui em São Paulo. Então, nós temos boas experiências. A visão do direito empresarial tem mudado nos exames da magistratura estadual e, eu diria, também federal. Eu tive a oportunidade de participar do último concurso, das melhores experiências da minha vida, do último concurso do TRF3, aqui da nossa região de São Paulo. E, assim, eu tive a honra de ser convidada porque queriam colocar direito empresarial e direito econômico nessa perspectiva de relações econômicas ali, de formatação de mercado, para exigir dos nossos julgadores que tenham essa perspectiva. Então, eu pediria para aqueles responsáveis pelo exame da OAB que atentassem mais e abandonassem esse direito comercial dos anos 40, que é o que acabou, então, de memorização em relação ao direito empresarial no exame da Ordem dos Advogados. E conclamaria os nossos jovens aí, né, você um líder nessa área, para abandonar esse espírito pitbull na advocacia empresarial, porque ele não serve mais. Na verdade, eu estou dando uma dica, como alguém, de novo, com 30 anos de advocacia empresarial nas costas, e que só faz arbitragem hoje em dia, que não serve mais. Ele simplesmente não serve mais, nem no fórum, né, nem na advocacia da arbitragem. Então, é hora de nós mudarmos. Os jovens têm que buscar a sua qualificação. Tem gente que nasce sabendo. E tem outros que precisam desenvolver essas habilidades. Então, que o jovem busque desenvolver essas atividades que vão levar a uma maior colaboração. Fica aqui esse importante apelo e essa dica, e fica também a minha gratidão a todos que acompanharem esse bate-papo.